Onde os nutrientes são escassos, as árvores que oferecem residência a animais, como o esquilo voador, podem chegar a se beneficiar de serem ocas. No interior das árvores, os excrementos destes animais atuam como fertilizante. Isto poderia ser essencial, porque, paradoxalmente, esta exuberante floresta cresce em um dos solos mais pobres do mundo. Quase todos os nutrientes se encontram nos 3 primeiros centímetros do solo. Pode parecer inacreditável, mas estas enormes árvores, algumas com até 70 metros de altura e 1000 anos de idade, simplesmente se encontram sustentadas por raízes tabulares gigantes. As raízes se encontram, na maioria das vezes, sob o leito de folhas na superfície. As folhas mortas caem no solo durante todo o ano. Os fungos decompõem estas folhas, absorvendo os nutrientes vitais até reduzi-las a esqueletos. Redes microscópicas de fios de fungo se infiltram na capa das folhas e se alimentam delas, absorvendo seus nutrientes. É dos fungos que as raízes das árvores obtêm seus nutrientes, pois alguns tecem um manto de filamentos ao redor das raízes. O manto oferece minerais essenciais à árvore e recebe de volta um fornecimento de carboidratos. Esta relação é vital para o retorno dos nutrientes da capa das folhas à árvore. Quando as condições são adequadas, os filamentos do fungo se estreitam, formando uma estrutura que se assemelha a um fruto, o cogumelo. Devido à antiguidade das florestas, como Korup, muitas relações incomuns foram desenvolvidas, nem todas de mútuo benefício. Uma formiga solitária busca alimento no chão da floresta. Ao procurar alimento, uma formiga é infectada ao respirar espórios microscópicos de um fungo. Nos dias seguintes, o fungo cresce em seu cérebro e o comportamento da formiga muda. Pela primeira vez em sua vida, começa a subir pelos arbustos. Levada pelo fungo em crescimento, alcança com dificuldade a parte superior da planta. Penetra suas mandíbulas e morre. Durante umas semanas, o fungo continua alimentando-se do corpo da formiga morta. A morte de formigas desse modo é bastante frequente. Os espórios alaranjados do fungo caem, infectando outras formigas.
Os fungos não são os únicos organismos que decompõem os tecidos dos animais e das plantas. Dentro desta árvore caída, uma comunidade de plantas e animais está se alimentando ativamente da madeira e decompondo-a. Com frequência, os fungos são os primeiros a entrar, criando câmeras e canais, permitindo a entrada de outros animais, como os cupins. Grande parte da madeira caída desta floresta é decomposta por cupins. No entanto, são incapazes de digerir a madeira por si mesmos. Dentro do estômago dos cupins, uma grande quantidade de organismos unicelulares trabalha ativamente. Estes organismos digerem a madeira morta que os cupins engolem e produzem açúcares simples, que é alimento para o cupim. Sem estes organismos, os cupins morreriam e a floresta não poderia sobreviver da maneira atual. As larvas do besouro são os primeiros invasores do centro da floresta. Com um apetite insaciável, penetram nas madeiras mais duras, abrindo canais. Estes canais são então utilizados por outros animais, incluindo as formigas. As formigas legionárias são nômades e suas imensas colônias percorrem o chão da floresta à procura constante de presas. Os soldados protegem a implacável coluna de operárias. Podem chegar a até 20 milhões de formigas numa única colônia. Graças ao volume que consomem, ajudam a manter o equilíbrio da população da mesma forma que qualquer outro predador da floresta. Esta colônia precisou de 3 dias para atravessar este tronco. A cristalina água doce está quase desprovida de nutrientes, absorvidos pelas árvores antes que pudessem alcançar os rios. Esta enorme comunidade de plantas e animais depende dos micro-organismos do solo. Com sua ajuda, a floresta sobrevive num dos solos mais pobres do mundo, interceptando os nutrientes antes que se percam ou sejam arrastados a outro lugar. Qualquer perturbação deste delicado equilíbrio poderia reduzir sua capacidade de manutenção. E se a floresta desaparecer, só restarão arbustos desabitados. Vários meses se passaram e a jovem águia já consegue voar, embora ainda seja alimentada no ninho. Seu futuro, como topo da cadeia alimentar, está intimamente ligada à sobrevivência da comunidade florestal lá embaixo. Um crânio de macaco, talvez de maneira surpreendente, significa uma floresta sadia, pois os macacos seriam os primeiros a desaparecer se a floresta fosse perturbada. As águias e o resto dessa comunidade responderam com sucesso aos desafios impostos pela natureza durante milhões de anos. No entanto, estas respostas deixaram-nos particularmente vulneráveis aos novos desafios impostos pela humanidade e por sua moderna tecnologia. Ainda que altamente especializados, não são capazes de readaptar-se aos novos tempos. A África perdeu mais da metade das suas florestas. O resto pode desaparecer em 30 anos, da mesma forma que a maioria das florestas tropicais do mundo inteiro. Com a extinção da metade das plantas e dos animais do planeta, o curso da evolução será irrevogavelmente alterado. As florestas, como a de Korup, devem ser protegidas. Sem elas, o futuro de toda a vida que há na Terra está em perigo. Korup é hoje o centro de um esforço conjunto para salvar as florestas tropicais do mundo.
dedicado ao presidente e ao povo do Camerun.